Olá, queridos. Hoje estou aqui com a Thalita no meu lado, do Olá. lado de cá. Nós viemos comentar um tema meio polêmico que a Thalita que propôs ele, que é da gente falar sobre como alguns filmes de comédia romântica acabam normalizando traição. Então, nós escolhemos aqui alguns filmes para comentar brevemente sobre eles, porque a gente vai trazer uma super análise até para o vídeo não ficar muito longo. E a proposta realmente é a gente falar coisas mais brevemente, né? Então, eu trouxe a gente recolheu alguns filmes que a gente lembrava, que são de comédia romântica, alguns de comédia romântica, outros não, outros são só de romance, que tratam de traição de forma tão normalizada que às vezes a pessoa nem percebe que tem traição no meio. E vamos trazer algumas dicas de alguns filmes aí de romance que a gente considera bons, tá? E então, bora lá. O primeiro é O Noivo da Minha Melhor Amiga, que eu não assisti, inclusive a Thalita até me recomendou assistir. Então quem vai comentar é ela, porque eu não assisti esse filme. Na verdade, acho que quase todos os filmes que a gente botou na lista, a gente até gosta dos filmes. Inclusive, esse é um deles. Eu gosto muito desse filme. Só que a gente tem que separar a vida real da ficção pra poder engolir, porque senão não engole. E mesmo gostando do filme, eu não consigo shippar o casal principal. Por quê? O casal principal nada mais é do que um noivo da melhor amiga da principal com ela. Então, ele nasce de uma traição. Resumidamente, o que que acontece? A principal, que eu esqueci o nome. Eu posso pesquisar aqui rapidinho? Uhum. Então, a Rachel é amiga de faculdade do Dex, que é o rapaz principal. Na verdade, quem conheceu ele primeiro foi ela. E aí, essa amiga dela, a Darcy, é uma menina super diferente dela. A Rachel é bem introvertida, tímida, nerdzinha. E a Darcy é toda extrovertida, ousada, vai atrás do que quer. E ela é retratada de uma forma até tóxica, né? Como se ela estivesse sempre ofuscando a Rachel. Uhum. E ao longo do filme, a gente descobre que quem introduziu, quem apresentou a Darcy ao Dex foi a Rachel, né? E tudo aconteceu, o romance dela, da amiga, com ele aconteceu porque a Rachel sempre foi omissa, ela nunca contou que gostava dele. Só que aí ela percebe quando a amiga está noiva dele que ela gosta dele, que é uma boa ideia ela intervir. Ela acha que é uma boa ideia intervir. Então acontece uma traição e uma sequência de traições a partir disso, e eles percebem que sempre se gostavam, só que nunca tinham falado. Eu acho que esse filme traz uma reflexão muito boa, porque, pelo menos a minha percepção assistindo é que, mesmo que algumas coisas fossem para ser em determinado momento, a partir do momento em que a gente não aproveita a oportunidade certa para poder fazer aquilo acontecer, ela deixa de ser certa. Como assim? A Rachel sempre gostou do Dex. E ela teve a oportunidade de contar isso pra ele enquanto eles eram amigos e a Darcy não tava na jogada. Só que a partir do momento em que ele começou a namorar e noivou com a melhor amiga dela, esse momento passou. Pois é. Então, o filme ignora completamente isso e eu não vou contar o final pra não dar spoiler, mas ele o tempo todo reforça que a Darcy é uma pessoa horrível. Então, tudo bem Porque a amiga dela sendo trair. contada na perspectiva dela também. Exatamente. Então, o que muitos desses filmes fazem é retratar a pessoa traída como uma pessoa desprezível que merece ser traída para o público shippar e comemorar o relacionamento do principal com a principal. Só No, que esse é um grande no problema, né? caso, quem é quem? A loira é. É a melhor amiga, é a Darcy. E a principal é a Rachel, que é a morena. Ah, sim. Vamos pro Esse próximo, é um. então? Sim, sim. Eu vou pular logo pro Como Eu Era Antes de Você, pra comentar, e aí depois eu volto pro outro que você indicou. Mas aí, só complementando o que você tava falando, ela não conhece o ditado Foi a roça, perdeu a carroça, minha filha. Exatamente. Ficou de bobeira aí, perdeu a carroça. Enfim, gente, o próximo que a gente vai comentar é Como Eu Era Antes de Você, que é um filme aí que pra mim nem é romance de ser desgraça esse filme, pra mim é tragédia, desgraça. Enfim, é um filme pra você chorar e não tem nada de legal nesse filme. Mas tem uma questão que me chamou bastante atenção quando eu vi esse filme da segunda vez, que da primeira vez passou batido, é que ela tá namorando a protagonista, que inclusive tem o mesmo sobrenome da atriz, que é a atriz Emilia Clarke, e a protagonista é Luisa Clarke. É, Ela atrai o Patrick, que é o noivo dela, com o William, né? Então ela começa a trabalhar na casa dele pra ajudar ele com os problemas, né, de saúde que ele tinha. Então ela é como se fosse uma babá dele, né? Ela começa a ajudar ele e eles acabam se apaixonando e ela atrai o noivo dela com ele. E o noivo dela não tinha nada de errado pra você dizer, ah, ele era um filho da mãe, mereceu, que não sei o quê. Não. Ele era omisso um pouco, ele não se preocupava muito com ela.
tava mais preocupado com as coisas da vida dele, mas não é justificativa pra ela ter traído ele. Ela tinha que ter terminado com ele e depois ido ficar com outro. Mas não, ela trai ele, depois de trair, ela vai e dá um pé na bunda dele, sem muita justificativa, porque a história, ela sempre tá mostrando o ponto de vista dela com o outro, né? Com o William. Mas a perspectiva dele nem sequer é apresentado, coitado. Ele é só um plano de fundo aí pra ser chutado. E então eu acho que essa história trata dessas questões de relacionamento um pouco superficial. É tão superficial que eu nem achei imagem deles juntos no filme na internet. Eu só achei de cenas de gravação. Agora, deles juntos, só acha desses dois que são os protagonistas da história. Então, acaba que fica como um plano de fundo que não é levado muito a sério e não sei nem pra que tá aí. Só pra causar uma tensão de que ela já tava noiva e acaba ficando com outra pessoa. Mas, assim, A noiva? ela tava noiva dele. Tá. Então, Eu não sabia. acaba que o filme joga isso com pouca responsabilidade com relação a questões afetivas, né? É, e Tentando trazer um romancezinho inicial, enfim. detalhe que o que você disse, né? Ele nem era um cara desprezível, e o que os filmes muitas vezes fazem é colocar isso como justificativa. Ah, mas a pessoa tem um caráter duvidoso. Ah, mas a pessoa não trata ela tão bem. Mas assim, entra num debate, né? Ainda assim, é certo trair? Essa é a questão, né? Sim. Melhor você sair do relacionamento, né? Do que fazer esse tipo de Exatamente. coisa. Próximo é o que Thalita selecionou, que é um presente da Tiffany, que eu nunca assisti também. Ah, eu assisti esse filme ontem. Ontem, anteontem, sei lá. Resumindo, o filme trata de uma menina que ela tem um namorado, né? E esse namorado dela também tem um caráter duvidoso, como sempre. E o rapaz, esse rapaz da foto, ele é quase noivo de uma outra menina. Aí o que acontece? Ele vai comprar Eles não se conhecem, tá? Ele vai comprar o anel de noivado pra namorada dele na loja Tiffany. E no mesmo dia, o namorado dessa menina aí da foto vai comprar uns brincos pra ela, os mais baratos que tem lá, inclusive, ele não liga muito pra ela, para poder presentear ela. Aí acontece um rolo, eles trocam as bolsas, o namorado dessa menina acaba pedindo ela em noivado sem querer, porque ele pegou o presente do outro. E o outro fica tentando reaver o anel pra pedir a namorada em casamento. Só que, ao longo do filme, eles acabam se conhecendo, né? Esse rapaz e a principal. E vai desenvolvendo um romance enquanto ele está no relacionamento com a menina e enquanto essa menina tá no relacionamento com o namorado dela. E nesse caso, o namorado é um cara meio de caráter duvidoso, só que a namorada do cara nem é. Ela é super gente boa. Inclusive, você fica, gente, coitada da menina. Mas esse também trouxe uma reflexão pra mim de tipo, gente, por que as comédias românticas vivem fazendo isso, sabe? Sempre colocam um casal que já estão em relacionamentos pra poder desenvolver um romance. Nesse filme em específico, não acontece uma traição no sentido de ato, né? De a pessoa ficar, beijar, o que quer que seja. Só vai acontecendo realmente o desenvolvimento do sentimento. Só que se você sai da perspectiva dos personagens principais, você acha uma baita sacanagem com os outros personagens. Principalmente com a menina que não fez nada de errado, tava lá de boaça. E enquanto ela tava visitando o namorado, ele tava lá desenvolvendo um relacionamento, ou um romance, com uma outra menina. Enfim, esse é o resumo do filme. Bom, é bom a gente até destacar, né, uma questão que eu acho interessante a gente falar, que a arte e cinema não é retratação da realidade e também não deve ser levado em consideração de influenciar as pessoas. Só que a partir do momento que isso começa a ser normalizado, e muitas obras começam a tratar isso até de uma forma bem banal, que é o que a gente está querendo falar, de que passa às vezes tão batido que você nem percebe. Às vezes você tem que ver um monte de obras e começar a pensar, caramba, mas por que que toda obra desse estilo aqui banaliza a traição? Então, acaba que as pessoas, querendo ou não, elas podem se influenciar. A arte não foi feita para influenciar as pessoas, mas acaba que vai influenciando também, né? Nesses casos. Vai É, normalizar, né? normalizando, influenciando. Um outro que eu destaquei aqui é a saga Crepúsculo, que muita gente às vezes nem parou pra pensar nisso. Quando a gente estava pensando pra criar esse roteiro aqui pra falar sobre isso, eu pensei, cara, mas até em Crepúsculo isso acontece, porque a Bella fica naquele triângulo amoroso ali entre o Edward e o Jacob, que ela não sabe quem que ela vai querer, até que ela escolhe o Edward. Só que é um triângulo amoroso tão chato, essa dúvida dela e essa confusão que eles ficam fazendo por causa desse trio. Porque o Jacob quer ela. Ela não quer muito ele, não, mas fica na dúvida lá. É...
tem uma cena, eu não lembro de quais dos filmes, eu não lembro se foi o segundo ou o terceiro, que a Bella beija o Jacob na frente do Edward. Então, assim, Eu não lembro disso. sem contar que ainda tem aquela cena dele dormindo de conchinha com ela porque ela tava frio, né? Aquela cena é ótima. Aquela cena parece direto do Wattpad. Não, e o Edward fica sentado na cama assim, olhando com uma cara de raiva. Mas esse filme é Ele que antigo pra pede, né? caramba. Oi? É ele que pede pro Jacob É, fazer isso. ele que Esquente pede. ela pra mim. Inclusive, se eu não me engano, foi o Edward que pediu pra Bella beijar o Jacob também. Teve alguma coisa assim. Só que, gente, eu acho isso assim, tão surreal, tão. Eu não tenho nem palavras pra descrever o que eu acho. É muito. Crepúsculo é um surto coletivo, é Não, isso. esse filme é antigo também, eu não lembro muito bem do que acontece exatamente em cada filme, porque tem muito tempo que eu assisti e também não vou assistir de novo, porque eu tenho muita coisa pra fazer na minha vida pra ficar perdendo tempo com isso. Ah, eu adoro. Mas, gostava quando eu tinha 13 anos, não agora. Mas, eu acho assim, essa questão desse triângulo amoroso, um porre, não tem paciência pra filme que fica nessa palhaçada. E isso dela ficar na dúvida do qual dos dois ela vai ficar de fato. E aí beija um, beija outro. Ai, meu Deus do céu, mais uma. Já começou aí. Eu, no início da minha adolescência, já tava vendo esse tipo de banalização. Enfim, mas aí sempre acontece, né? E é isso, os filmes que a gente quis destacar são esses quatro. Aí, enquanto a gente tava comentando sobre isso, eu tava falando com Thalita sobre outros filmes que também tem um pouco dessa questão de banalizar um pouco a traição, só que ele trata de uma forma mais responsável. Então, o primeiro que eu peguei aqui foi o De Repente 30, que a protagonista, ela se apaixona pelo amigo dela quando ela já tá adulta, mas ele tava noivo de uma outra menina e ela tenta tirar ele desse noivado porque ela gostava dele. Então ela acha que por ela gostar dele, ela tem o direito de tirar ele desse noivado. Mas o filme acaba, né, se saindo bem nisso porque ele fala: Não, eu tô noivo, eu não vou largar o meu relacionamento por causa de você. Então o filme, ele dá esse tapa na cara de quem acha que eles iam se separar, ia ficar com ela só porque ela é protagonista. Ele vai no contraponto dessa questão, o que é interessante da gente destacar também. E aí volta, né, ela à infância e ela acaba ficando com ele. Tô dando spoiler do filme, mas quem não viu De Repente 30 tá errado, porque todo mundo já deve ter visto esse filme. Ela volta e acaba ficando com ele, percebendo a burrada que ela ia fazer, destratando o amigo. Enfim, Meio que apaga todo esse futuro alternativo, né? Como se fosse uma outra é. linha do tempo. E é interessante, a história desse filme já é interessante porque ela mostra que você, às vezes, quando é novo, você não percebe as pessoas que estão ao seu redor. Então, para você dar mais atenção e pensar com olhos mais maduros para as pessoas que estão perto de você, porque na infância a gente tem muito disso, na infância e na adolescência, de E ter certos preconceitos com as pessoas, né? ele Por traz justamente aparência. aquela questão que eu falei do outro filme, O Noivo da Minha Melhor Amiga. Ele mostra que a partir do momento que você deixa o momento certo passar, aquilo não é mais correto pra você. Diferente do outro filme. Ela deixou o momento passar e, vou destruir o casamento da minha amiga. Nesse caso aí, não. Ela deixou o momento passar e ele falou: olha, o momento já passou, eu vou continuar com a minha noiva, tá? Aí, se você quisesse ter falado isso mais cedo, quando a gente era pequeno, tudo bem, mas hoje não. Então, achei bem Sim. responsável. E o outro que eu trouxe também, aqui eu e Thalita já discordamos nesse ponto, porque pra mim esse filme banaliza assim a traição e a Thalita já acha que ele trata de uma forma mais responsável. Esse filme é deixa eu pegar o nome aqui que eu esqueci. Amor a toda prova. Eu sempre esqueço o nome desse filme. Cara, eu amo esse filme, gosto muito desse filme, porque ele tem atores maravilhosos, o elenco é muito bom, o filme tem uma comédia muito legal, ele constrói muito bem a história. Gente, vejam, é muito bom esse filme. Só que, o que acontece? Esse casal principal começa com ele saindo de casa porque a esposa traiu ele. E o filme, na minha perspectiva, fica o tempo inteiro ressaltando que a culpa é do cara, dela ter traído ele, porque ele não tinha uma aparência muito legal, ele era meio despreocupado com as coisas. Então o relacionamento deles foi se desgastando ao ponto dela trair. Então o filme vai se desdobrando nessa questão. Ele encontra o Ryan Gosling, que não é esse o nome dele no filme, até não lembro qual era o nome, mas ele encontra um rapaz novo que era pegador, que não ficava com ninguém, enfim. E ele ajuda ele com questões de aparência e de mudar um pouco a perspectiva. Então, um acaba influenciando o outro com isso. E é legal, ele acaba virando um garanhão, pegando um monte de gente. Aí a mulher vê, fica com raiva e com ciúmes. O que me dá uma raiva dessa mulher. Gente, eu tenho raiva dessa mulher o filme inteiro. Enfim,
tudo que ela faz pra mim me irrita, mas a Thalita já acha que não, que o filme é responsável. Agora você vai dar os seus pontos, porque eu acho essa mulher insuportável o filme inteiro. Passa o pano pra ele o filme inteiro mesmo. Não, então, eu acho que esse filme ele é mais complexo, entendeu? Tipo assim, eu não vejo como se jogassem a culpa em cima dele no filme. Inclusive, nem ela faz, não é ela que fala. Inclusive, quando ela fica com raiva que ele ficou com outra mulher, ela mesma fala, ah, o que que eu posso falar, né? Eu te traí. Então, meio que ela eu acho ele realista, é isso, entendeu? Tipo assim, Uhum. ela fez merda, de fato, e ela não tem motivo nenhum pra poder ficar com raiva dele. Só que ainda assim ela ficou com ciúme, né? Porque é a realidade. Qualquer um ficaria. E ele, na verdade, que assume a responsabilidade, não de tipo assim, ah, a culpa que você tenha me traído fui eu, é minha. Não. Ele fala, não nessas palavras, mas ele dá a entender que, pra isso acontecer, muitas coisas ocorreram ao longo desse tempo. E ele também tem parte, ele poderia ter sido melhor em algumas coisas, mas isso não justifica a traição, óbvio. Eu também não acho que justifica. Eu só acho que o filme trata de uma forma muito realista, como acontece em muitos casamentos. Eu conheço casos de casais que já tiveram traição e que, tipo assim, foi uma coisa mais complexa do que o preto ou o branco, sabe? E não que justifique, mas no fim das contas o casal conseguiu passar por cima. E é isso que eu acho legal nesse filme. Como eles, os dois reconhecem onde erraram, onde poderiam melhorar, no caso. Não que a culpa seja dele, né? Mas onde cada um poderia melhorar. E eles escolhem reconstruir o casamento. Fica implícito isso no final, né? Já tô dando spoiler também. Fica implícito, mas a gente vê que eles querem continuar tentando. Então, isso que eu acho legal, entendeu? Mas é muito complexo. É uma conversa que precisa de um vídeo maior do que 10 minutos. Sim, eu já acho que a gente entende isso do filme. A gente também tem uma visão mais crítica, né? Que nós dois somos Uhum. formadas em literatura também, é bom ressaltar. Mas o público, no geral, pode acabar vendo o quê? Ah, Sim, a culpa é dele, dela ter pois traído. E, tipo, é. acabar Isso passando não. pano pra ela. Então, o que eu tô falando é com relação ao que o filme deixa implícito e não quem ele fala, de fato. Sim, Então, essa é a minha é complexo. perspectiva com relação a esse filme. É mais complexo, né? Na minha opinião, ele poderia sim entrar na parte de banalização da traição, mas ele também trata de traição do outro caso, que é do caso do menino mais novo, com a filha dele, né? Enfim. Vamos pro tema final, que é dar indicações de outros filmes que são de romance e que a gente considera bons. Eu destaquei aqui alguns. Primeiro, acho que é o queridinho da nossa geração, que é 10 Coisas que Eu Dei em Você. Cara, esse filme é maravilhoso. E ainda mais por causa do ator principal, que eu fico triste todos os filmes que eu vejo dele, por causa do que aconteceu com ele em sua vida, né? Como É pessoa e não como maravilhoso. ator. É... Mas eu gosto muito desse filme. Acho que ele constrói bem a questão do romance, do casal. É um romance adolescente, né? E é um filme muito bonitinho. Pra quem não viu ainda, assista 10 Coisas que Eu Dei em Você. Ótimo filme pra sessão da tarde. Enfim. Próximo. Esse aqui é o filme que foi indicado pelo Bira, eu já assisti, mas ele ama esse filme, que é Qual é? Em um Lugar do Passado. Ah, Ele é um filme que trata de viagem no tempo, tá, gente? É um filme antigo pra caramba, quem gosta de filme de romance antigo, mas é um filme muito bonito. Inclusive é com o ator que fazia o Superman, se eu não me engano, é ele. É ele mesmo, o ator que faz Superman, exatamente. Não estou tão ruim de memória assim também, não. O próximo, galera, é Orgulho e Preconceito, baseado no livro. O livro eu tenho, mas nunca li. Vergonha na cara ler esse livro. Mas eu acho que esse filme aqui, ele trata de uma forma muito legal a questão das diferenças de pessoas que são complicadas. Porque o próprio título fala orgulho e preconceito. Eu fiquei, gente, o filme, no início, quando a menina conhece esse homem que tá na imagem, que eu não lembro o nome deles, você acha que o quê? Quem é orgulhoso e preconceituoso é ele, mas a gente percebe que não, que um é orgulhoso e o outro é preconceituoso. Então ela é orgulhosa e ele é preconceituoso. Então é legal como eles vão se gostando mesmo, sendo como se fossem cão e gato brigando. Então, mas aí acaba construindo a relação de romance deles, enfim. É um filme muito legal também, filme de época, filme antigo. Bom pra quem gosta. Eu acho que não tem nenhum filme de 2010 pra cá que eu gosto muito de romance. Tirando esse outro que eu falei aqui, o Amor a Toda Prova, eu acho que ele é mais recente. Só que ele não é esse romance bem tradicional comédia como. romântica, né? Ele é mais comédia romântica. O próximo foi o Bira que disse, eu não assisti. Os dois últimos foi o Bira que deu a indicação, não assisti. Que é Cinema Paradiso, ainda vou assistir. Tem que parar pra ver esse filme, gente. Pelo visto, ele é de 89. Eu acho que ele é de 89. Ou ele ganhou algum prêmio em Eu nunca 89, vi. não sei. Ele é bem antigo também. Quase todos os filmes aqui são antigos, tá?
E o outro é Questão de Tempo. Esse aqui já é mais atual, foi o Bira que indicou também. Não assisti. Não sei se Ah, eu assisti, Thalita esse já é muito bom. assistiu. Gostou? É muito Tem que bom. assistir Traz muita também. reflexão também. Questão de Tempo. É isso, gente. Aí eu gostaria que vocês deixassem aí nos comentários o que vocês acham dos filmes que a gente ressaltou. Se tem algum filme aí que vocês gostariam de falar, que também tratam desse assunto. E boas indicações de filmes também. Mais alguma coisa pra falar? Acho que não, é isso. E é isso, pessoal. Tchau, gente. Obrigada. Não esqueçam do like, da inscrição se vocês não estiverem inscritos e de deixar um comentário, tá bom? Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Obrigada, Thalita, por ter aceitado participar e por ter dado a indicação do tema também. Nada. Beijo, gente. Tchau, tchau.